Saudações, esse é um vídeo de divulgação do trabalho intitulado Ajustando as propriedades de transporte de dispositivos Carbine, fragmentos de DNA Carbine, cujos autores são Helder Augusto Viana Mota, Marcos Vinícius da Silva Paula, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jordan Del Nero. O trabalho foi publicado na revista Materials Letters, que pertence ao grupo Elsevier. O fator de impacto da revista é de 3.574, com o score de citação igual a 6. Na plataforma Qualiscaps, na área de astronomia e física, ela possui classificação A1. O processo de publicação se deu da seguinte forma: nós submetemos o trabalho no dia 26 de novembro de 2022, os avaliadores nos responderam no dia 6 de janeiro de 2023, nós respondemos aos seus questionamentos no dia 9 de janeiro de 2023 e o trabalho foi aceito no dia 19 de janeiro de 2023 e finalmente publicado online no dia 21 de janeiro de 2023, onde aqui a gente pode observar a primeira página do trabalho. O trabalho consiste basicamente em propor um novo sensor para caracterizar o sequenciamento genético de uma estrutura de DNA. O DNA, como a gente pode observar, é uma estrutura formada por uma dupla hélice e que contém uma unidade fundamental, assim por dizer, que são os monômeros de nucleotídeos, onde esses monômeros eles podem apresentar um dos pares de bases nitrogenadas, ou adenina-timina ou guanina-citosina, que justamente esses pares de bases vão conter cada um desses monômeros aqui, e justamente os diferentes pares de base e associações que vão formar um sequenciamento de uma cadeia de DNA que vão conter as suas especificidades. E é importante a gente ter métodos para detectar esse sequenciamento por causa do desenvolvimento de remédios, fármacos, vacinas, e também tem aplicações em áreas tecnológicas, por causa que como o DNA ele possui uma grande capacidade de armazenar informações, já que ele armazena todo o nosso código genético, existem alguns estudos que visam aplicar o estudo de armazenamento em seres vivos, no código de DNA de seres vivos, de informações quaisquer, como se funcionasse como uma espécie de HD, ou SSD, ou pendrive, enfim. Então, devido a todos esses motivos, é importante a gente ter métodos que consiga identificar o sequenciamento genético de uma cadeia de DNA. A nossa abordagem visa fazer essa detecção utilizando o transporte eletrônico, onde nós utilizaremos eletrodos de Carbine. O Carbine é esse fio aqui de átomos de carbono com hibridização sp. A ideia é que a estrutura de DNA passe entre esses dois eletrodos, aplica-se uma tensão elétrica e, com base na diferença entre os valores obtidos para a corrente, conseguir estabelecer uma maneira de identificar o sequenciamento genético da cadeia de DNA, se adenina-timina ou guanina-citosina. Então a ideia é que o DNA vai passando e, conforme ele vai passando, a gente vai tendo a informação da característica eletrônica do monômero que está passando por esse sensor. Para a gente desenvolver esse trabalho, a gente fez o seguinte: nós propomos dois dispositivos utilizando os eletrodos de Carbine e o monômero de nucleotídeos da adenina-timina e da guanina-citosina. Aí nós efetuamos o transporte eletrônico e obtivemos as características eletrônicas do caso AT e do caso GC. E com base nas diferenças dessa curva, nós conseguimos distinguir se determinado monômero possui adenina-timina ou guanina-citosina. O importante é salientar que, como a ideia é que o DNA passe entre esses sensores, não há uma ligação efetiva, ou seja, o transporte ocorre por tunelamento. Aproveitando essa ideia desse approach, nós também investigamos a possível aplicação de outros fragmentos de DNA como nanodispositivo molecular, onde nós propusemos outros dispositivos baseados em nucleocídios, que basicamente são os nucleotídeos só que sem o radical fosfato, e os pares de base isolado, que são os nucleotídeos só que sem os radicais fosfatos e sem a desoxirribose.
Nós investigamos esses sistemas utilizando do cálculo de primeiros princípios através da teoria do funcional da densidade, DFT, implementada nos programas Gaussian 09W e Siesta. O Gaussian a gente utilizou para otimizar e obter as propriedades eletrônicas das moléculas isoladas, ou seja, dos fragmentos de DNA e da cadeia de Carbine, onde o potencial de troca e correlação B3 foi utilizado para a cadeia de Carbine, e como no caso dos fragmentos de DNA a gente tem as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas, nós utilizamos o funcional M062X, que estabelece uma correção de interações não locais. No caso das funções de base, nós utilizamos a 6311GDP, por caso do Carbine, e a 631++, considerando funções de difusão GDP, para o caso dos fragmentos de DNA, justamente devido às pontes de hidrogênio. Depois dessa otimização, nós montamos nosso dispositivo molecular, aproximando os eletrodos de Carbine dos fragmentos de DNA, e com esse dispositivo nós obtivemos as propriedades e nós otimizamos utilizando o Siesta, através de uma distância de vácuo de 15 angstroms, uma densidade de corte da malha de 300 Rydberg. O nosso potencial de troca e correlação foi o GGA, de Perdue, Burke e Earnshaw. O conjunto de funções de base foi o DCP. E o nosso critério de convergência foi uma força residual entre os átomos abaixo de 0,02 eV por angstrom. Primeiramente, nós procuramos observar as características eletrônicas dos fragmentos de DNA, através dos resultados do Gaussian, onde nós, para visualizarmos orbitais moleculares, nós plotamos o orbital mais baixo, o orbital mais alto ocupado, e o menor orbital não ocupado, que é o mais alto é o HOMO, né? E o mais alto ocupado o HOMO, e o mais baixo não ocupado, que é o LUMO. Onde a gente consegue observar que tanto para o caso AT como para o caso GC, os orbitais moleculares eles estão concentrados nas bases púricas, que são as bases com 2 anéis. No caso da nitrometilina é a adenina e no caso da guanina citosina, a guanina. Independente da presença da desoxirribose e da desoxirribose com radical fosfato. E no caso do LOMA, a gente tem que ele está concentrado nas bases pirimídicas, que são as bases que apresentam apenas um anel. Isso tanto para o caso da adenina-timina, que é a timina, e no caso da guanina-citosina, que vai ser a citosina. Isso independente também da presença da desoxirribose e da desoxirribose com o radical fosfato. Quando nós aproximamos e montamos o Carbine e montamos o nosso dispositivo, nós observamos a interferência dos eletrodos de Carbine, né, na distribuição eletrônica dos fragmentos de DNA, onde conseguimos observar que, para o caso do par de base AT apenas, a gente teve uma distribuição dos orbitais moleculares, né, ao longo de todos os pares de base nitrogenadas, não estava mais só concentrado na base púrica. E para o caso AT com nucleocídio, né, a gente teve também essa distribuição, mas uma concentração um pouco mais acentuada no caso da base pirimídica, da timina. E no caso do nucleotídeo, a gente já teve uma distribuição concentrada na base púrica, né, na adenina, com um pouco de orbitais aproximando-se do eletrodo esquerdo. Já no caso do LUMO, a gente basicamente teve uma concentração nos eletrodos, tanto no direito como no esquerdo, dependendo do dispositivo. Para o caso da guanina-citosina, a gente já teve que o padrão não mudou. No caso do HOMO, a gente já teve basicamente a concentração dos orbitais na base púrica. No caso guanina, aqui, tanto para as bases isoladas, como para o nucleocídio, como para o nucleotídeo. E no caso do LOMA, a gente teve o mesmo padrão do caso da adenina-timina, com a concentração dos orbitais nos eletrodos de Carbine. No caso das propriedades de transporte, a gente pode observar que por 6 nanodispositivos, aqui por essa figura A, e para nenhum caso a gente obteve valores de corrente para polarização reversa, ou seja, para os valores negativos de tensão. E isso implica que
Isso daí funciona como uma espécie de switch, já que a gente já tem só valores de corrente para tensões positivas. E a gente também consegue observar que, por causa das bases isoladas, os valores de corrente são muito maiores que por causa das bases com os radicais, tanto a desoxirribose como os radicais fosfato, ou seja, os nucleosídeos e nucleotídeos, para ambos os casos. Porque os valores de corrente para as bases isoladas, adenina, timina e guanina e citosina, que são essas duas linhas de corrente aqui, eles estão na escala de micro. E os valores para o caso do nucleosídeos e nucleotídeos estão na escala de nano, ou seja, eles são 1000 vezes menor. E isso acontece porque, como a gente observou na distribuição dos orbitais moleculares, os orbitais eles estão basicamente concentrados nas bases nitrogenadas, que não se tem tanta a influência da presença do radical. E isso faz com que os radicais funcionem como uma barreira de tunelamento, aumentando a barreira de potencial devido ao tunelamento, que é justamente a maneira como ocorre esse tipo de transporte. E a gente também consegue observar que, no caso da base adenina-timina, no caso dos nucleosídeos e dos nucleotídeos, a gente tem valores maiores de corrente, tipo da ordem de 10 vezes maiores os valores da corrente. Isso se dá porque, no caso da guanina e citosina, como a gente pode observar nos orbitais anteriormente, eles permaneceram concentrados apenas na base nitrogenada. Os radicais funcionaram como um aumento na barreira de potencial de funelamento. Já no caso da adenina-timina, a gente teve um espalhamento do orbital, dos orbitais moleculares. A gente ainda teve um certo aumento da barreira de funelamento, mas não tão intenso como no caso da guanina e citosina. A gente também consegue observar que cada um dos dispositivos moleculares eles tiveram um comportamento de um dispositivo característico, onde a gente tem que, por caso AT, que é essa linha azul aqui, a gente teve um comportamento que lembra de diodo Zener, justamente por esse crescimento intenso aqui, somado a um crescimento exponencial e uma inflexão da corrente, que é uma característica de NDR, que dá uma característica de RTD para o dispositivo. Já no caso do GC, que é essa linha vermelha, a gente tem que ele teve um crescimento intenso, seguido de um platô, que é justamente a característica de um transistor de efeito de campo. Além do mais, a gente também teve a inflexão da corrente, que dá uma característica de RTD para o dispositivo. Já no caso dos nucleosídeos, a gente tem que, para o caso AT, a gente tem um crescimento intenso com uma região de saturação, que é justamente a característica de um transistor de efeito de campo. Já para o caso do GC, a gente tem também essa primeira região de saturação, que é uma característica de um transistor de efeito de campo, seguido de uma região de inflexão da corrente, que é a presença de uma NDR, que dá uma característica de RTD para o dispositivo. No caso dos nucleotídeos, a gente tem que, para o caso AT, a gente tem um crescimento intenso, intensificado aqui, tendendo ao exponencial, que é a característica de um diodo Zener, seguido de uma região de NDR, que é característica de um transistor de efeito de campo, a inflexão da corrente. Já no caso do GC, nós temos que, na primeira faixa da região, a gente tem um crescimento seguido de uma região de platô, que é a característica de um transistor de efeito de campo. E já para a fronteira do intervalo, nós temos um crescimento acentuado, que já é a característica de um diodo Zener. Ou seja, nós temos comportamentos híbridos de dispositivos para cada um dos fragmentos de DNA estudados. E além do mais, nós conseguimos distinguir, com base tanto na intensidade da corrente, já que o nucleotídeo AT foi bem mais intenso do que o GC, como pelo formato da curva, uma maneira de distinguir os dois pares de base presentes no monômero. Ou seja, nós conseguimos propor um novo sensor de DNA baseado em eletrodos de Carbine. Bom, nesse trabalho nós propusemos um novo sensor de DNA baseado em eletrodos de Carbine, como nós conseguimos observar pela característica da corrente elétrica de cada um dos monômeros de nucleotídeos. Os dispositivos moleculares, como nós observamos e salientamos, eles não conduzem corrente para polarizações reversas, que dá a ideia de um sensor, um switch. Quando nós adicionamos a deoxirribose e os radicais de fosfato,
nós temos que nós aumentamos a barreira de tunnelamento e, consequentemente, a gente diminuiu as emissões de valores de corrente, que foi justamente o que a gente observou, que com as bases nitrogenadas puras, assim por dizer, nós tínhamos valores de corrente na escala micro, e quando a gente acrescentou a desoxirribose e os radicais fosfatos, a corrente caiu para a escala nano. E também, baseado em todos esses resultados, nós propusemos novos dispositivos moleculares baseados em fragmentos de DNA, já que nós tivemos características distintas de transistor de efeito de campo, diodo Zener e diodo de tunelamento ressonante. Nós gostaríamos de agradecer ao UFPA, tanto ao campus Belém, de onde fazem parte o professor Adler Augusto Viana Mota e o professor Dr. Jordan Del Nero, como também ao campus de Ananindeua, que é de onde fazem parte o professor Dr. Marcos Vinícius da Silva Paula e o professor Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Júnior. Nós também gostaríamos de agradecer ao PPGF, do FPA, de onde pertence o Dr. Helder Augusto Viana Mota, e o suporte financeiro da CAPES, CNPq e Propesp. Caso vocês tenham se interessado pelo conteúdo desse vídeo, segue na descrição o link para vocês lerem o artigo completo. Muito obrigado.